Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Rasgando o Verbo com mais um tema interessante no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado na gente. É isso aí, hoje o tema é muito intrigante, porque nós vamos falar das teorias da conspiração, a verdade por trás dos fatos. Afinal de contas, foi um dos temas mais pedidos aqui para nós, fazermos esse tema, porque todo mundo fala de reptilianos, já que nós vamos abordar sobre tudo isso agora, para entender um pouco se existe, se é verdade, se não é, mas eu fui buscar essas confirmações, e eu e a Cátia fomos buscar com pesquisadores bem sérios, para a gente ver se tem ou não coerência. Então vamos lá. Aqui no Enigmas Rasgando o Verbo, para abordarmos esse assunto, estamos adotando versão dos pesquisadores sérios, comprometidos com o esclarecimento das massas. Teoria da conspiração, para quem não sabe, nada mais é do que uma versão adotada para explicar determinados eventos. Confronta, geralmente, com o que é dito às massas, apontando grandes farsas que são apresentadas para encobrir algo sinistro e que seria a verdade. Nem sempre é aceita, por falta de provas ou por parecerem fantásticas e apelativas. Ainda assim, algumas delas apresentam explicações bem lógicas para o ocorrido do que a própria versão oficial. E essas teorias que nós iremos abordar aqui. Então, eles agem assim: fabricam doenças para vender curas, criam conflitos para fazer guerras, dizendo que vão promover a paz. Nesses últimos anos, muitas doenças estão aparecendo, mas quando pesquisadores vão estudar, chegam à conclusão que, naturalmente, elas não poderiam ter alcançado aquele estado, como aconteceu com H1N1, que é a gripe suína. Elas precisariam de um empurrãozinho para que a mutação atingisse aquele grau. Melhor dizendo, este castigo da natureza é, na realidade, obra do homem. O cientista Adrian Gibbs, um dos responsáveis por produzir o Tamiflu, o antiviral que originou a vacina, entregou um relatório à OMS afirmando e comprovando que seria impossível o vírus se desenvolver de maneira que se desenvolveu sem que tenha sido manipulado. No entanto, pessoal, a OMS está com os dois pezinhos na lama e não deu muita atenção ao pedido de investigação do cientista Adrian. O motivo é porque a OMS lançou um alerta máximo com o surgimento da H1N1, com uma estimativa de 15 milhões de vítimas. Os números reais mostraram que a influência H1N1 gerou em 2013, em 213 países, um total de 17 mil vítimas. Essa discrepância entre o número real e estimado levantou suspeita. E, ao dar alerta máximo, a Organização Mundial da Saúde diz inteiramente aos governos que é necessário comprar um número exorbitante de vacinas. E tem governo que deve até hoje milhões de dólares agora para os laboratórios farmacêuticos e tem armazéns e mais armazéns de estoque da vacina contra o vírus. Possivelmente, essa não foi a primeira vez que isto aconteceu. Pesquisadores respeitados dizem que isso é uma tática que vem sendo adotada por nossas empresas há muito tempo. Os pesquisadores das conspirações afirmam que o próprio vírus HIV foi criado em laboratório para o mesmo fim: lucrar e está lucrando. Pois é. Dar duas doenças que até hoje têm o tratamento mais caro do planeta e muitas pessoas já morreram por conta delas. Sempre que pensamos em grandes descobertas, imaginamos a cura dessas doenças, não é mesmo? E se dissermos que foi denunciado que elas já existem há mais de 10 anos, a cura do câncer e da AIDS. A denúncia de vários pesquisadores da área diz que no ano de 1998,
Durante a 12ª Conferência Internacional da AIDS em Genebra, centenas de pesquisadores representando conglomerados farmacêuticos apresentaram artigos que mostravam a vacina e a cura da AIDS. Porém, tempos depois, nada foi catalogado. As revistas de caráter científico, como a Science e Natural, não colocaram uma nota sequer. E os responsáveis pela conferência, os laboratórios, negam qualquer pronunciamento sobre. O que houve? Começou então a vazar na imprensa cientistas que relatavam que a cura de AIDS teria sido descoberta e que os grandes laboratórios detinham as patentes e não divulgaram. Até então, ninguém entendeu bem o porquê da proibição. Tamanho seria o prestígio alcançado pelo laboratório que conseguisse, esse tal feito. Pois é. E não demorou muito para tudo ficar claro. Os coquetéis contra a AIDS viraram o segmento mais lucrativo desses laboratórios. As megas corporações farmacêuticas estariam restringindo a cura aos portadores do vírus para lucrarem com os coquetéis. Porém, esse não seria o primeiro caso onde a cura foi escondida da população. No início da década de 90, segundo os teóricos da conspiração, a ciência descobriu um método revolucionário para a cura do câncer. O método que, resumidamente, tratava de inserir um composto no organismo do paciente e fazia ligações químicas, apenas com células cancerígenas. Este composto altamente seletivo, ao contrário do tratamento tradicional adotado hoje, não traria nenhum efeito colateral aos seus pacientes. Ao ligar-se com as células cancerígenas, essa molécula era irradiada por uma frequência de som e seu estado vibracional era aumentado, gerando calor e aniquilando a célula cancerígena. Enfim, pessoal, tudo muito fantástico, a não ser, obviamente, que o método para gerar o composto molecular não chegou a público. E a pergunta é, se descobriram, por que não divulgaram? E a resposta é, novamente, dinheiro e poder. É muito mais lucrativo para os laboratórios manter os pacientes à base de medicamentos para conter um câncer ou manter o mesmo em um tratamento demorado do que liberar a cura e ele se curar rapidamente, né? Pois é, por isso que a gente diz o seguinte, planeta Terra tem sido o local onde o chifrão reina e a consciência rasteja. E por isso que aconteceu também na questão do HIV. E foi mesmo. E existe uma briga judicial entre dois laboratórios gigantes, disputando a patente do vírus HIV que não foi catalogado até hoje. Possivelmente, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Pesquisadores respeitados dizem que isso é uma tática que vem sendo adotada por essas empresas há muito tempo. E os pesquisadores das conspirações afirmam que o próprio vírus HIV foi criado em laboratório para o mesmo fim. Lucrar, lucrar e lucrar. Então, ouvintes, o fato é, todos os governos do mundo estão se preparando para um evento que ninguém faz a mínima ideia do que seja. São bunkers de milhões de dólares construídos na Noruega. Instalações do FEMA se espalhando por todos os Estados Unidos. Imensas bases militares com abrigos subterrâneos sendo edificados na China. Entre outros governos que parecem estar assustados com alguma coisa que está por vir em breve, num tempo breve. A suspeita recai sobre o cálculo da Dinamarca dos sistemas, que em 1990 os cientistas já haviam chegado à conclusão que o planeta não suportaria mais de 8 bilhões e meio de habitantes sem entrar em um colapso. O cálculo é feito considerando elementos essenciais para a sobrevivência do ser humano, como área disponível para o plantio e emissão de poluentes por habitante ano. O planeta aguentaria chegar a cerca de 10,2 bilhões de habitantes, se apenas
se todos os humanos fossem vegetarianos. Mesmo assim, estaria em uma zona crítica de possível guerra entre os povos para adquirir recursos. A projeção é que a Terra atinja esse nível em 2050. A única maneira de um planeta suportar o estilo de vida atual e de os ricos consumindo e os pobres se ferrando é a Terra ter menos de 8,5 bilhões de habitantes. E olha, ouvintes, esse patamar vai ser atingido, segundo a projeção, antes de 2020. Logo, um controle populacional se torna necessário. E como isso seria feito? Essa é a dúvida. Nesse último ano, atingimos 7 bilhões e meio de habitantes. Para que essa medida de controle venha atingir a população antes do colapso, é importante que ela seja aplicada antes da população chegar a 8 bilhões e meio. Entenderam? E caso ela falhe, ouvintes, existe a possibilidade da aplicação de um outro plano. Os denunciantes dizem que vai ser aplicada logo. Recentemente, um grupo de pesquisadores conseguiram um vírus da gripe muito mais potente que o H1N1. Segundo eles, esse vírus seria capaz de infectar 6 a cada 10 habitantes da Terra. Agora pense, 6 a cada 10? Eles querem reduzir a população para 40%. É interessante como os fatos se encaixam. Pois é, Kátia Gaia, os Estados Unidos querem proibir que a Science e a Nature publiquem os resultados dos trabalhos dos pesquisadores. Contudo, alguns dos teóricos da conspiração mais famosos já perceberam as jogadas. É simples, vão contra a publicação do trabalho, depois liberam o vírus e esse se espalha pelo planeta. Quando apontarem para eles, laboratórios, como culpados, eles dirão: lembra que fomos contra a publicação do trabalho? Como poderiam acusar-nos? Temos percebido quanto mais passam os anos, mais exteriorizadas as pessoas ficam? Notamos também que as novas gerações cultuam ainda mais entidades que geram uma contribuição zero ou nula para uma sociedade, como alguns cantores, atores, atrizes, atletas, músicos, que são classificados como celebridades, enquanto profissionais que trabalham pelo povo, como professores, médicos, juízes, engenheiros, bombeiros, policiais, tendem a ter a cada dia menos reconhecimento, principalmente na grana, né? Pois é. E ainda a gente tem que ver que a gente tem que ficar atento e deve ser observado que as emissoras de TV, portais de internet, criam e recriam sua grade, entretenimentos, visando sempre dar destaque aos quadros mais inúteis e que trazem menos cultura para a população do que o inverso. Se acharmos que isso ocorre de forma acidental, ou porque o povo gosta de ver esse lixo, enganou-se. A idiocracia é programada. Trata-se de um sistema criado em cima da famosa estratégia do pão e do circo. Mantenha o povo distraído e bem alimentado, e ele sempre estará na coleira como um cão que obedece cegamente ao seu dono. A idiocracia programada é, na realidade, uma união do Estado e do quarto poder, a mídia. É por isso, por exemplo, que enquanto a Wall Street sofre protestos todos os dias por parte do grupo Occupy Wall Street, aqui no Brasil você vê reportagens do tipo: a gostosuda da novela se mete com mais uma enrascada. Ou melhor, é por isso que não ouvimos as explicações concretas sobre o porquê que o sistema capitalista está à beira de um colapso, ou porquê não escutamos na imprensa que o ditador líbio M. Gaddafi tornou a Líbia um dos povos que recebiam mais benefícios do governo, e que o declínio começou porque ele queria destituir o dólar dos países árabes e adotar uma moeda própria. Pois é, ouvintes. Aqui no Brasil, essa estratégia é muito bem elaborada, executada pelas mídias ligadas ao governo oculto.
que sempre que pode manipula a população brasileira a agir a seu favor. Em verdade, atrás de uma falsa demagogia da liberdade de expressão, a imprensa brasileira abusa e extrapola os limites éticos. O último episódio dessa estratégia, montada para idiotizar o povo, foi a descoberta que a âncora do Jornal da Telinha é, na verdade, um espião dos Estados Unidos. O seu objetivo no Brasil, segundo Wikileaks, seria filtrar a informação contra o capitalismo e beneficiá-lo. Por isso, eles usam o FNORD, que é a representação tipográfica para desinformação ou informação irrelevante, induzindo ao erro, o que aplica ou implica uma conspiração. A palavra foi cunhada com um termo sem sentido, com um tom de religiosidade, no princípio da discórdia, livro escrito por Ken Thornley e Greg Hill, mas foi popularizado pela trilogia de livros The Illuminatus, por Robert Shea, Robert Anton Wilson. Neste romance, a interjeição FNORD tem um poder hipnótico sobre os desesclarecidos, né? Os Illuminatis, eles programam crianças, quando ainda no jardim de infância, para serem incapazes de ver conscientemente a palavra FNORD. Pelo resto de suas vidas, cada aparição da palavra gera um sentimento de dificuldade e confusão e previne uma consideração racional do assunto. Na obra de Shea Wilson, FNORDs são espalhados liberalmente nos textos de jornais e revistas, causando medo e ansiedade sobre os eventos da atualidade. Entretanto, não existem FNORDs nas propagandas, encorajando uma sociedade consumista. Está implícito nos livros que FNORD não é de fato a palavra real usada para essa tarefa, mas uma mera substituta, pois muitos leitores seriam incapazes de ver a palavra verdadeira. Estudiosos suspeitam que as FNORDs são usadas com frequência e que todos somos vítimas dela. Assim, certos assuntos seriam por nós incompreensíveis, não porque não teríamos a capacidade de raciocinar sobre, porque eles estão presentes e não sabemos, porque são frequências de ondas. Apesar de não saberem quais são as FNORDs e entenderem por completo o seu funcionamento, os teóricos levantam a hipótese que é algo que nós visualizamos constantemente e provavelmente nós soaria incomum, desconexo, sem sentido aparente. Há pouco, várias placas foram colocadas com frases desconexas na Marginal Pinheiros que ninguém entendia o que queriam dizer com aquelas frases. Pois é, o que nos leva aos palpites, ignorando as primeiras hipóteses, que elas não são palavras de fato. Existem algumas palavrinhas que poderiam muito bem fazer esse papel. Isso é apenas um exemplo que diz os conspirólogos de plantão. Google, Facebook, Twitter. O mais provável é que as FNORDs sejam formas geométricas tão complexas que a nossa mente não conseguiria interpretar e por isso são excluídas do nosso senso lógico, mas captadas pela nossa visão. Desse modo, elas estariam ali e toda vez que vocês as visualizassem, o efeito seria uma sobrecarga de sinapses. Nossa atividade cerebral aceleraria, pois o nosso cérebro quer interpretar a imagem, porém não possui essa capacidade, gerando uma confusão tremenda. Metaforicamente, seria como você tentar rodar um game ou um programa muito sofisticado em um computador muito antigo. Ele até poderia tentar ler, mas as respostas seria o erro, ou seja, a intenção é nos manter sem lógica ou direção mental, para seguirmos sem questionar, assim mesmo como ovelhas, termo muito bem usado nas religiões,
para irmos ao abate sem reclamar. Então agora vamos entender qual o propósito da FEMA. A FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, preparou um lote com 500 mil caixões que estão localizados no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em um campo próximo a Atlanta. O interessante, pessoal, é que cada um deles cabe pelo menos 3 cadáveres de pessoas adultas e que desde 2008 e cada ano mais 500 mil caixões vêm sendo adicionados aos montantes. Assim sendo, hoje teríamos aproximadamente 2 milhões a 500 mil caixões, o equivalente para guardar o corpo de 7 milhões e meio de pessoas. Obviamente as pessoas ficaram preocupadas, né? Alguns sugerem que o governo dos Estados Unidos estaria preparando outro evento catastrófico, megalômico, utilizando-se do HAARP. Ninguém sabe o porquê do elevado investimento em caixões, cemitérios e campos de concentração. E porque o número de caixões cresce absurdamente em número a cada ano. E porque na Pedra da Geórgia está escrito que somente 500 milhões de pessoas sobreviverão sobre a face do planeta. Conspirações sugerem que os Estados Unidos estariam financiando um grande campo de concentração. Várias estruturas como essas foram encontradas trancadas no país e outras estão em construção. A entrada em um raio de 2 quilômetros dessas localidades é proibida. Ouvintes, a suspeita é que os governos americanos estão cientes de algo terrível. Tão terrível que o plano de emergência que foi enviado para o Congresso e para 50 estados dos Estados Unidos, que está dividido em 10 áreas prisionais, existe uma espécie de paranoia instalada, de forma que os Estados Unidos está sob jurisdição de 72 centros de fusão, que seriam as agências responsáveis pelos policiamentos federais, estaduais e dos condados unidos, como a CIA e o FBI. Todo mundo que não segue a visão americana, o padrão estabelecido capitalista, consumista, que adora e venera tudo que é babaquice, vai automaticamente entrar na lista de suspeitos. Há pessoas que confessaram ser investigadas por terem tomado atitudes consideradas banais, como comprar a coleção dos livros de Karl Marx ou para assistir palestras e discursos que ajudem as massas a despertar. Então vamos falar dos Illuminatis para tentar entender o jogo. Diz os pesquisadores de conspirações que a história dos reptilianos e dos Illuminati se cruzam. Contudo, para você entender, vamos começar a história desde o início, uma época antes da existência do ser humano. Os reptilianos são uma raça milenar de répteis humanoides, originários de várias constelações conforme estudos, tal como Lyra, Sirius, Orion e Áquila. É uma raça que é muito evoluída tecnologicamente. Eles teriam milhões de anos e são feitos cientistas genéticos. Mas seus corpos teriam que se adaptar de uma forma quase que surreal aqui no nosso planeta. Seus cérebros seriam enormes comparados ao nosso. E eles utilizariam todo o seu potencial. Não apenas para corresponder às funções dos seus organismos, mas também para controlar o estado vibracional de suas moléculas. Como eles alcançaram este nível é fruto de história e desconhecida por nós. Todavia, esse não é o nosso foco aqui. Focaremos na nossa relação de forma amigável que houve com esses seres e como ela haveria começar. Então, vamos às pesquisas. Milhares de anos atrás, as constelações reptilianas estavam em declínio. O ecossistema de seu planeta natal estava entrando num ciclo de cataclismos, tornando a vida impossível. Ao ver esse quadro totalmente desfavorável, o governo reptiliano planejou uma missão tripulada para a renovação da raça em um planeta distante, capaz de atender suas necessidades de sobrevivência. Esse planeta seria o nosso.
Quando a nave chegou à Terra, ela não seria assim como nós conhecemos. Contudo, os reptilianos haveriam de utilizar sua tecnologia para recriar aqui um local para eles se estabelecerem. Mas o nosso planeta não podia oferecer tudo o que eles precisavam. E muitas das tecnologias avançadas que eles possuíam aqui não funcionavam. E para manter algumas tecnologias eram necessários compostos, tipo alguns minérios, como ouro e urânio. Sem maquinários adequados, o jeito foi apelar para a velha forma, trabalho escravo. Assim começaram experimentos genéticos para criar uma raça, para exercer o trabalho nas jazidas de minério. Os geneticistas utilizaram o DNA reptiliano misturado com a raça dos símios para alcançar a nova raça, que é a raça do Homo sapiens sapiens erectus. E por isso esses seriam a imagem e semelhança do seu criador. No início, pessoal, eles eram quase animais inofensivos, híbridos, inocentes. Bem, essa realidade tímida dos humanos durou até que as necessidades reptilianas aumentaram e uma força de trabalho maior precisou ser estabelecida. A raça humana foi adaptada novamente. Desta vez, não seria mais híbrida nem inocente, porém o dom da inteligência ainda estaria limitado. E a população humana cresceu, ficou enorme. E quando os reptilianos perceberam, não podiam mais controlar suas criações. Aconteceu então o primeiro extermínio humano. A população humana foi reduzida a quase zero. Entretanto, pessoal, não era muito do feitio dos reptilianos fazer trabalho pesado das minas. E não demorou muito para eles apelarem para os humanos novamente. Dessa vez, os humanos teriam o dom maior, a inteligência. Foi ofertado à nossa raça a fonte da inteligência da árvore da vida. Nome simbólico, que seria referência à nossa cadeia genética, que foi novamente alterada. E esse seria o nascimento do dito Adão. Os reptilianos continuaram a exercer poder sobre os humanos até que a população teria alcançado o nível crítico novamente. O segundo extermínio humano foi cogitado. Só tinha um probleminha. Nesse ponto, os humanos já tinham diversos aliados. Os reptilianos não concordaram entre si sobre o extermínio, de forma semelhante a nós, hoje, com as demais raças de animais do planeta. Alguns até se relacionavam com os humanos, dando origem a uma terceira raça que é citada em alguns escritos antigos como Nefelins. Além desse grupo favorável aos humanos, outras raças extraterrestres habitavam o planeta. Na região aonde é a atual Índia, uma outra raça extraterrestre havia se estabelecido, sem falar nas demais raças, como a de Andrômeda, que tinha um afeto especial pelos humanos. Desobedecendo qualquer consenso, os reptilianos desencadearam o segundo extermínio, o delúvio. O extermínio não foi completo, porque os grupos favoráveis à nossa raça haveriam ajudado alguns humanos a sobreviver. Esse ato, pessoal, acabou gerando um conflito entre as raças que habitavam o planeta, e boa parte dos reptilianos decidiram retornar ao seu planeta natal. Do mesmo modo que outras raças alienígenas que habitavam a Terra. O grupo remanescente de reptilianos que permaneceu aqui achavam que os humanos lhe deviam obediência, tais como animais de estimação. Todavia, eram a minoria, e a fim de contornar a situação, essa situação, pessoal, requeria muito mais do que um mero uso tecnológico. Um plano, então, foi elaborado para que os humanos nunca mais se rebelassem contra os seus donos. Para isso, era importante que houve um grupo entre nós que colocasse parte dos planos em prática. Uma sociedade composta por humanos, reptilianos e híbridos, que seriam a elite que comandaria o homem. Teve a formação da raiz dos Illuminates. Dizem que
que seus descendentes hoje são bilionários, donos praticamente de 8 países mais poderosos do mundo, e têm sangue real, dos seus ancestrais, uma mistura genética humana e reptiliana. Pois é, pessoal. Até então, em nossas pesquisas, os Anunnakis, segundo o que o arqueólogo Zacarias decifrou, seriam o nosso criador. Mas está aqui uma versão totalmente diferente sobre a questão reptiliana para a gente pesquisar. O que nós achamos interessante aqui no Rasgando o Verbo é que em vários países há realmente referências em monumentos arqueológicos da presença deles, por aqui, tanto no México como na Índia, Japão, Egito, e muitas tribos indígenas dizem ter contato com eles. E algumas delas dizem que o povo largato são seus protetores. O fato é que não temos que acreditar. Temos que pesquisar e buscar evidências da realidade. Porque, por enquanto, para nós aqui do Enigmas, isto é um grande sanduíche de verdades e mentiras, para não descobrirmos quem realmente somos nós e quais são as nossas potencialidades. Pois é verdade, um grande sanduíche de verdades e mentiras, né? Por isso que a gente precisa pesquisar, a gente não pode acreditar em tudo. Então agora vamos entender qual é a intenção dos tais Illuminatis. Em 1990, Steve Jackson, inventor da RPGs, estava planejando seu mais novo jogo, que chamaria de Illuminati, a Nova Ordem Mundial. Ou INWO, que é a sua abreviação em inglês. Dizem que esse cara, o Jackson, é um ex-Illuminati que supostamente conseguiu se desvincular da sociedade sem ser morto. E que, arrependido, decidiu contar ao mundo sobre os planos dos Illuminati. Como todas as mídias são controladas por eles, segundo o que conta no jogo, Steve concluiu que a única maneira de escapar seria criar o jogo do tabuleiro. Assim conta a teoria da conspiração. Surgiu o jogo dos Illuminatis, Illuminati New World Order. Também existe uma versão que diz que era um hacker chamado Prank e hackeou os planos de um dos chefes Illuminatis. Claro que tudo passou desapercebido até o ataque de 11 de setembro. Após o atentado, internautas começaram a jogar na rede as cartas do NWO, do jogo do ex-Illuminati de RPG. Isso porque uma das cartas mostra o que seria o atentado das Torres Gêmeas. Ao investigar mais fundo o jogo, encontraram no baralho uma carta que mostra ao ataque do Pentágono. Será que seria simples coincidência? Pois é, depois disso, Katia Gaia, foi uma série de descobertas que fez qualquer um ficar com o pé bem atrás. Coincidência ou não, o jogo que foi lançado em 1995 ainda vem prevendo diversos acontecimentos, como a crise imobiliária, crise econômica, o vazamento de petróleo dos Estados Unidos, entre outros eventos. Mas uma das cartas que foi confirmada como verdade, apontada neste jogo, é que o próximo presidente dos Estados Unidos seria um negro. Provavelmente Obama, seria depois condenado pelo povo pelo fracasso do seu país. Vamos só lembrar que esse jogo foi criado em 1995 e que eles pretendem armar uma guerra usando armas climatológicas para eliminar 60% da população humana. Bem interessante, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Sabe, ouvintes, uma das principais teorias da conspiração seria o projeto Montauk. É a hipótese de que o governo que conhecemos é falso, um teatro que serve de fachada para algo maior que está camuflado, e que é o verdadeiro responsável pelas ordens e ações no mundo. Entre esses supostos governos, temos o codinome Majestic 12, segundo o ufólogo William Lee Moore. Majestic 12 fez um departamento criado inicialmente para lidar com os extraterrestres. Teve seu começo com o presidente dos Estados Unidos, Truman, em 1947, após o incidente de Roswell, caso que chamou muita atenção aí do presidente pelo seu potencial.
Pois é, a princípio era um comitê que englobaria os maiores cientistas, líderes militares e lideranças políticas do mundo, com o intuito de estudar todo tipo de tecnologia alienígena, assim como consolidar contatos com outras raças extraterrestres. Entretanto, pessoal, no processo de alguns projetos, esse seleto grupo percebeu que estava com uma valiosa arma na mão. A tecnologia alienígena era inacreditável, capaz de realizar feitos que nós, homens, sequer poderíamos imaginar. E a ganância apareceu de um departamento que virou um governo. Agora seriam essas pessoas as responsáveis por controlar o mundo, manipulando-o à sua vontade. Algumas versões dizem que o Majestic 12 é apenas mais um tentáculo do governo dos Illuminatis. Existe também a versão que diz que o Majestic J12 é na verdade, uma matriz de um governo alienígena aqui na Terra e que as ordens provinham diretamente dos cabeçudos cinzentos apelidados de Greys 44. Bem, os teóricos da conspiração dizem que eles estão em qualquer incidente que envolva contato alienígena. Já estiveram em casos aqui no Brasil, como o Projeto Prato e Varginha. O objetivo é manter em segredo qualquer informação sobre esses seres extraterrestres. Esses agentes teriam carta branca para fazer o que estivesse ao seu alcance para manter o incidente, qualquer tipo de incidente envolvendo disco voador, ET, longe dos olhares do público. Tais como queima de arquivo, desaparecimento de pessoas envolvidas com ETs e outras coisas mais. Esses delitos cometidos para privar quem quer que seja do conhecimento desses fatos. Alguns ufólogos dizem que já tiveram contato com pessoas deste projeto e que eles têm um comportamento padrão. Chegam ao local do incidente, isolam o lugar em um raio de 10 quilômetros, recolhem todo o material, queimam o que não interessa, somem com qualquer pessoa que esteja a par do caso, fazendo suas testemunhas caírem no ridículo, e afirmam que no meio ufológico tem muitos que são agentes desses governos e muito bem remunerados para manter a desinformação em assuntos que são sérios. Bom, isso para mim é muito claro, né? Sabe, é muito claro que tem muita gente que é ufólogo e, na realidade, está trabalhando para o governo oculto. Em 9 de novembro de 2009, um vórtice abriu o céu do Golfo do Éden. Toda a Noruega e parte da Europa puderam observar uma espiral que abriu no céu deste lugar. Esse vídeo está no YouTube. O fenômeno que deixou muita gente espantada durou cerca de 12 minutos no início de 2010. Ele voltou a acontecer em menor intensidade. A versão oficial diz que os vórtices gigantescos que se formam no céu do Golfo de Aden são resultados de mísseis que falharam. Logicamente, os teóricos da conspiração não ficaram contentes com a explicação. Eis então que vem a público um relatório que ninguém sabe a veracidade, mas que deixou muitas pessoas coçando a cabeça. O relatório seria do almirante da Frota do Norte, russa, Maximov, do primeiro-ministro Vladimir Putin. O Putin dizendo que um misterioso vórtice magnético, atualmente focando no Golfo de Aden, desafiou todos os esforços combinados da Rússia, dos Estados Unidos e da China a buscar verificar a causa exata da sua origem. Bem, pessoal, a especulação é que o vórtice do Golfo de Aden passa a ser um Stargate, aparelho anular supercondutor que permite viagens pelo subespaço através de um buraco de minhoca estável, com destino a outro aparelho idêntico localizado a uma vasta distância do primeiro, ou talvez em outro universo. Desde o ano 2000, o Golfo de Aden é vigiado de noite pelas seguintes frotas navais: Marinha Real Australiana, Forças de Guerra, Marinha Belga Búlgaro, Marinha do Canadá, Marinha da Libertação do Povo da China, Marinha Real da Dinamarca,
Marinha Francesa, Marinha Alemã, Marinha Grega, Marinha da Índia, Marinha da República Islâmica do Irã, Marinha Italiana, Forças Legítimas de Autodefesa do Japão, República da Marinha da Coreia, Coreia do Sul, Marinha Real da Malásia, Marinha Real Holandesa, Marinha do Paquistão, Marinha Portuguesa, Arábica, Royal Navy, Marinha Russa, Marinha Espanhola, Marinha Sueca, Turca, Marinha Real Britânica e Marinha dos Estados Unidos. Quando questionados sobre o porquê de tantos grupos navais em um único lugar, os governos respondem a mesma coisa: piratas da Somália. A região é totalmente infestada por piratas. Isso é verdade. Porém, não justifica uma ação conjunta deste tamanho para conter alguns bandidos. O mais interessante é que esses piratas possuem embarcações precárias, além de que seu poder de fogo é tão insignificante perto do que uma marinha de um país contém, que é certo que apenas a Marinha dos Estados Unidos, com certeza, conseguiria detê-los. Pois é, né? Desde o advento da mecânica quântica, essas estruturas começaram a ser cogitadas. Não sabemos se o homem seria capaz de criar tal estrutura, principalmente pelo fato de que seria necessário uma enorme quantidade de energia para abrir um portal. Entretanto, ela está lá, ficou visível para todos nós, dia 9 de novembro de 2009, foi televisionado e mostrado ao mundo inteiro e tem vídeos no YouTube hoje. Por isso, hoje, todos os governos cogitam e começaram a abrir seus arquivos sobre UFOs, porque sabem que é algo real. Talvez o possível contato massivo esteja para ocorrer. E também temem perder o poder. É óbvio, temem perder o poder para qualquer outra raça. Então, você acha realmente que temos privacidade? Você manda um SMS, um e-mail, liga para alguém, enfim. Se comunica de alguma forma com outra pessoa e pensa que apenas você e ela têm acesso ao que foi comunicado? Pense bem. Existe um sistema criado que tem como propósito espionar tudo que é comunicado ou informado, por qualquer meio de telecomunicação que seja, internet, celular, chamado Echelon. Bom, pessoal, Echelon é o nome dado na cultura popular e média a um alegado projeto secreto da Cygnet, para o qual não existem explicações oficiais de que função possa desempenhar. Alguns estudiosos da área afirmam que serve para a interceptação mundial de telecomunicações, internet, fax, celular, encabeçados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, com a colaboração das agências governamentais de outros países, feito Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, para analisar as comunicações em nível mundial, com o fim de procurar mensagens que representem ameaças à segurança mundial. Devido a todo o mistério que envolve o sistema Echelon, algumas teorias o acusam de promover até mesmo espionagem industrial. No final de janeiro de 2006, a Electronic Frontier Foundation, uma entidade ligada à defesa das liberdades no mundo digital, iniciou uma ação judicial contra a operadora de telefonia AT&T devido a uma suposta colaboração do Echelon. Os defensores da teoria do Echelon dizem que tudo que se fala por telefone ou transmite pela internet ou pelo fax é controlado em tempo integral via satélite pelo sistema, e que este é uma sofisticada máquina cibernética de espionagem, criada e mantida pela Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, com a participação direta do Reino Unido, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia. Com suas atividades iniciadas nos anos 80, o Echelon terá como embrião histórico o pacto denominado UCUSA, firmado secretamente pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos da América no início da Guerra Fria, destinado à recolha e troca de informações. O pacto
o que o USA informou nos anos 70, na instalação de estações de rastreamento de mensagens enviadas desde então na Terra por satélites das redes Intelsat, International Telecommunication Satellite Organization. Outros satélites de observação foram enviados ao espaço para escuta das ondas de rádios e celulares e para o registro de mensagens de correios eletrônicos. Na Inglaterra, o órgão governamental associado à NSA e à GCHQ, a maior base eletrônica de espionagem do mundo é a Field Station F-83 da NSA e se situa na Grã-Bretanha. Além disso, sob a guarda do Echelon, seriam captadas as mensagens de telecomunicações, inclusive de cabos submarinos e de rede mundial de computadores, que é a internet. Em linguagem técnica, o objetivo desta rede, network, é o de captar sinais de inteligência conhecidos como SIGINT. O segredo tecnológico do Echelon consiste na interconexão de todos os sistemas de escuta. A massa de informações é espetacular e, para ser tratada, requer uma triagem pelos serviços de espionagem dos países envolvidos, por meio de instrumentos da inteligência artificial. A chave de interpretação, afirma Nick Hager, pesquisador do tema, reside em poderosos computadores que perscrutam e analisam a massa de mensagem para delas extraírem aquelas que apresentem algum interesse. As estações de interpretação recebem milhões de mensagens destinadas às estações terrestres credenciadas e utilizam computadores para decifrar as informações que contêm endereços ou textos baseados em palavras-chave pré-programadas. Entendeu? Não. Somos livres. Entendeu? Não somos livres. Somos monitorados. É por isso que qualquer pessoa que venha esclarecer realmente pode se comprometer seriamente, como diz o pesquisador Nike. O que eles querem de fato? Procurar anular todos os países, existindo depois apenas regiões da Terra e valores universais, isto é, uma economia universal e um governo universal, nomeado, não eleito, e uma região universal. Para tal, defendem mais abordagem técnica e menos conhecimento por parte dos povos. Isto reduz as possibilidades dos mesmos se inteirarem do plano global dos senhores do mundo e criarem resistência. Um governo universal, mundial, com um mercado globalizado, policiados por um exército mundial, uma moeda única mundial, regulada por um banco mundial, uma igreja universal para canalizar a crença religiosa que mais convenha na direção desejada pela nova ordem militar. Interessante aí você falar igreja universal, né? Reforçar organismos internacionais para acabarem com todas as identidades nacionais. Só os valores universais poderão prosperar. Criação de sociedades pós-industrialização de crescimento zero colocará um fim a toda a industrialização de energia elétrica nuclear, exceto para indústrias de informática e de serviços. As indústrias serão exportadas para países pobres, como a América Latina e África, onde o trabalho escravo é barato. Querem, sabe o que, pessoal? O crescimento zero, que é necessário para destruir o progresso e dividir a sociedade em padrões e escravos. Não interessa a prosperidade, porque dificulta a repressão. Despovoamento das grandes cidades, provocar por meio da guerra, pela fome, pela doença, a morte de 6 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Manter a população num estado perpétuo de desequilíbrio físico, mental e psicológico, por crises fabricadas com este objetivo.
Isso impedirá de decidirem o nosso destino, confundindo todos a tal ponto que se gerará uma apatia coletiva e um sentimento de desinteresse total. Assumir o controle da educação. A juventude atual está na sua grande maioria, contribuindo inconscientemente para os seus objetivos, ignorando as liberdades individuais. Para os globalistas, são adversários que já rotulam de sem princípios. Assumir as Nações Unidas, pessoal, e promover a criação de um imposto direto da ONU, pago pelos cidadãos mundiais, instituição de um Tribunal Internacional de Justiça com um único sistema jurídico, instalação de um Estado único de providência social, onde os trabalhadores obedientes serão recompensados e os outros abandonados à sua sorte. Resumidamente, os poderosos querem fortalecer cada vez mais a visão do capitalismo selvagem, para que eles possam ter mais controle e poder. E usando as palavras de Maquiavel, querem que os fins justifiquem os meios. Eles abusam de atitudes antiéticas e hediondas, massacrando a população que desconhece a sua existência. Então, ouvintes, a melhor tática utilizada deles é a ridicularização. Sim, seus membros controlam a imprensa e por isso você nunca ouviu falar dos poderosos. Sequer são citados. E quando são, é apenas para alguém ridicularizar as teorias de conspiração. E nesse pensamento que eles eliminam metade da animosidade do seu clubinho. Bem, mas a maior briga de fato é pelo que está por trás desses senhores nefastos. A maior briga é por nossa alma, pela nossa exteriorização, para que cada indivíduo não volte ao seu interior. Atualmente, olhamos e vemos o quanto estamos consumistas. Perdemos noção do que é bondade, ética, espiritualidade. Somos mercenários colocando nossas almas na banca do sexo, da droga, do dinheiro e da mistificação da espiritualidade. Precisamos urgentemente despertar a nossa consciência, porque não seremos mais prisioneiros dessa Matrix. Sem esse despertar, pessoal, eles nos mantêm aprisionados em nossos medos e inversões. E essa prisão significa postergar a nossa evolução. Por isso que aqui no Enigmas, rasgando o verbo, incentivamos o despertar. Deixando claro que temos escolha, que não somos vítimas, pois fomos nós que elegemos nossos algozes. E o único caminho para sairmos desta contramão é o interior e da consciência do erro, e não compactuar com nada que seja negativo. E este mundo maravilhoso não será dos espertos, e sim dos despertos. A escolha é nossa. É isso, TH. E eu deixo uma questão para os nossos ouvintes. E o voo da Malásia? O que você acha realmente que aconteceu? Você acredita realmente que esse avião sumiu e que eles não sabem? Você acredita realmente que se ele tivesse sido abduzido por um disco voador, nós seríamos informados? Você acredita que se os governos do mundo tivessem que sumir com esse avião por algo que estivesse dentro dele, nós seríamos informados? Realmente, você acredita? Então questione, não acredite em tudo. Busque realmente o que existe de real e não acredite num sistema. Até o próximo Rasgando o Verbo em Catiagaia. Até o próximo e acesse nosso site www.programaenigmas.com.br. Por lá você acompanha todos os nossos programas, novidades, projetos e também o acervo dos nossos vídeos no YouTube, na Cron TV. Gratidão, Suzana Sadar, gratidão, Mauro Dom Pedro. Até o próximo Rasgando o Verbo. Até logo, Catiagaia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar
Enigmas Rasgando o Verbo.